Oi gente, tudo bem? Eu sou Anderson Farias e resolvi abrir a minha casa para conversar com um cara que eu tenho uma grande admiração, é um amigo, um parceiro de trabalho, o Jadson Silva, que está aqui conosco. E eu resolvi fazer esse bate-papo por uma razão muito importante. O Jadson, infelizmente, está indo embora de Santa Rosa. Ele que é de Porto Alegre e durante 7 anos esteve aqui em Santa Rosa e trabalhou com a parte do teatro aqui no nosso município, na nossa região, dando uma contribuição imensa. E eu achei e propus para ele esse bate-papo que seria importante a gente compartilhar com a comunidade o trabalho que foi feito, em especial pelo Loucos de Palco, o trabalho que foi feito junto ao projeto Cena Viva, e porque às vezes a gente está vivendo na cidade, está na nossa rotina e a gente não percebe tantas coisas que acontecem na nossa cidade, tantas coisas bacanas, né, que são feitas aqui e que trazem bons resultados e que no frigir dos ovos depois isso acaba passando por uma razão ou outra. E eu então me senti na obrigação, já que eu acompanhei de perto todo esse processo, de perto mesmo, inclusive em alguns momentos participando ativamente desse processo. Então eu propus isso e já te obrigado por ter aceito esse convite, ter vindo aqui para conversar. Mas primeiro vamos conhecer um pouquinho quem é o Jadson, cara. Me conta quem é tu. Cara, eu sou natural de Porto Alegre, né? Os meus pais são aqui do interior, a minha mãe é de Cerro Largo, meu pai é de São Paulo das Missões, eles são nascidos aqui, mas moraram 30 anos lá. E eu sempre fui muito apaixonado por arte, assim, meu pai desde pequeno sempre insistiu que eu aprendesse música, né? E eu até gosto de música, mas nunca foi meu foco principal. Eu, é, eu sempre me senti um pouco distorcido, assim, destoado das coisas das pessoas da minha idade na época da escola também. E, e sempre fui assim, sabe, apaixonado por assistir filmes, essas coisas, e eu fui acabando me descobrindo eu queria ser muito advogado, né? Queria ser advogado. E sabe o que é engraçado? Porque eu queria ser advogado, porque eu tinha assistido, em 94, acredito, eu assisti aquele filme, eu já tinha 11 anos, eu assisti aquele filme Questão de Honra. E aí eu achava aquilo o máximo, como aquele cara conseguia mudar o pensamento das pessoas, sabe? E eu pensei, cara, eu quero ser advogado. Jogar tem que ter um poder de persuasão bem grande aí Isso, também, né? sabe? E aí eu fui fazer aquele teste vocacional que a gente faz no ensino médio, né? E aí saía, deu nas humanas, né? Não deu nas exatas, deu nas humanas, eu digo, bom, é direito, né, cara? E uma professora de literatura disse assim, uma vez a gente fez um discurso sobre algumas coisas, ela sabia que eu queria ser advogado. E ela disse assim pra mim, não sei, a professora de literatura falou assim, tem certeza que é advogado que tu quer ser? De repente alguma outra coisa também ligada às humanas. Então, tipo assim, eu sempre fui muito apaixonado pela arte, sabe? Eu acho que acima de tudo, o Jadson é isso, é um ser humano apaixonado. E eu acho que é mais do que apaixonado, eu acho que eu sou, tipo assim, um pouco obcecado pela arte, assim, sabe? E de todas as formas, sabe? E como é que você entrou no teatro? Como é que o teatro entra na tua vida? Eu vou falar a verdade. Eu tava no ensino médio, no primeiro ano, a primeira vez que eu assisti um espetáculo de teatro na escola, assim. É, E aí eu sentava numa classe atrás e tinha uma menina que sentava na classe da frente, né? E eu. Ah, Mas dessa história todo mundo sabe no estado, né, cara? E aí eu era apaixonado pela minha colega, né? E aí passou um rapaz, que é o Rafael, né? Que é o autor do Don Quixote, né? sim, Rafael Barcelos. Isso, Rafael Barcelos. Rafa, um beijão pro Rafa, Rafa é um queridão, amigo. E ele passou oferecendo oficina de teatro, né? Na escola. E eu era super tímido, assim, sabe? E aí a menina essa queria fazer teatro e ela não tinha intimidade com tanta gente, ela virou pra trás e falou pra mim, teatro, vamos fazer teatro? E eu Foi naquela o que bastou pra te não, dizer. não foi. Sempre fui apaixonado por teatro. Mais ou menos, aí eu peguei e disse assim, cara, tá, vamos, né? Aí eu peguei e era de tarde, era tipo assim, era uma oficina que tinha na escola, das 5h30 às 7, né? Porque terminava o turno da tarde e começava o turno da noite. E aí eu fui fazer a oficina, fiz o primeiro dia de oficina ali e tal. E quando terminou a oficina, o Rafael falou de um espetáculo que ele montaria. Que era o Muito Fricote, sabe? O Rafa era o instrutor da oficina. Era isso, oficineiro, Certo. isso. E daí ele falou, olha gente, o ano tá começando, daqui uns 2 meses a gente vai começar a ensaiar um espetáculo porque eu quero no final do ano apresentar e tal. E era o Muito Fricote pra Pouco Dote, inclusive um dos espetáculos que, né, que eu acho que dá pra dizer que é o espetáculo que fez as pessoas me conhecerem, né? E aí ele
falou tudo aquilo ali, daí ele falou de cada personagem, daí ele falou, e no final o protagonista beija a principal. Mas ele falou dos personagens... Aí Por acaso a principal era a tua colega ainda não, ele não sabia. Não sabia. Ele pegou e falou assim, que foi muito engraçado, ele falou... aí contou de cada personagem, ele falou do Jair, que era o protagonista, e falou do Fábio, que era o amigo do protagonista. E aí eu pensei assim na hora, cara, o Fábio já tava bom pra mim, entendeu? Porque, né, eu tô chegando agora, não sei o que tá acontecendo. Aí foi, daí ele disse, mas na próxima oficina eu vou... Na próxima aula eu vou falar os personagens, vou ver o que cada um tem aqui, né, e tal. E aí no final ele olhou pra mim e disse, deu tchau, assim, né? No final da oficina ele disse, ei, te convenci? Mas eu achei tudo muito simples, assim, sabe? Achei mesmo, assim, muito, muito simples. Aí beleza, mas eu acabei não indo na outra oficina, meu pai tinha uma cancha de futebol de areia e eu, né... Tu também sempre gostou de esporte. Apaixonado. O que é raro, né? Às vezes o cara gosta de da arte, não é do esporte, foi muito meu caso, né? E eu sou muito, tipo assim, de separar, sabe? O pessoal do esporte é esse aqui, o pessoal da arte é esse aqui. Mas aí um dia aí tinha aqueles treinos pro Jergues que tinha na escola, eu tô indo embora, que o treino do Jergues também, ele terminava antes das 5h30, e aí estão vindo o pessoal e eu passo por ela, e ela diz, Jadson, vamos, e tá todos os guris do futebol, né? E daí ela diz assim, Jadson, vamos pro teatro hoje, daí eu, tipo assim, fiquei no meio dos guris ali, sabe, os guris olhando, tipo assim, e aí vai, né? Então eu disse, tá, vamos, ela falou, hoje ele vai definir os personagens, né? Eu, tá, vamos, já tô aqui, né, na escola, daí fui. Aí fiz uma oficina, no final ele pegou e falou, ele deu o personagem pra cada um, né? Dela era a protagonista. E só tinha ela, porque ela era bonita, então a principal ela era. E daí ele me colocou de coringa do Jair, tu entende? O que foi o azar do cara, porque eu sou competitivo, né? Tu era o coringa do protagonista Isso. que tinha a possibilidade de beijar a menina. Certo. E daí eu pensei, cara, ele vai se ferrar, porque eu vou decorar tudo que tiver que fazer. E aí foi assim. Então dá pra dizer que tu entrou no teatro por amor, então. Por Mas só que, cara, é uma coisa assim, ó. Eu acho que em menos de um mês isso já nem era mais o foco pra mim, sabe? Aí tu descobriu o teatro, de verdade. Descobri que, cara, é uma coisa assim, ó, é onde tu pode ser o que tu quiser, né? E aí a gente vem de família humilde. Bom, toda essa história que tá contando, que é o teu início no teatro, também é o início do Loucos de Palco, porque essa oficina resultou lá na escola, em Cachoeirinha do Sul, né? Foi muito numa situação assim, ó, numa escola, a escola Nossa Senhora de Fátima, né, no bairro Fátima, em Cachoeirinha, sempre teve muito apoio dos professores, sabe? Muito apoio. É uma escola, aqueles professores, eles deveriam ser, nesse sentido, referência para todos os professores, sabe? A gente tinha professores que o professor de literatura, o Paulo, né, por exemplo, hoje, se eu não me engano, ele é professor numa universidade no Amazonas, ele é professor de literatura daquela escola, ele dizia, tragam os textos de vocês para eu dar uma olhada, alguma correção. Cara, eles eram assim, sabe? A gente chegava pra diretora e dizia, a gente tá ensaiando um espetáculo novo, e ela dizia, vocês não querem fazer um ensaio aberto para todo mundo assistir, sabe? Era assim, e isso faz falta. Sim. Mas aí, o que acontece? Tinha uma menina, Emily, que eu acho que a Emily, dá pra dizer que é uma das grandes incentivadoras do começo que eu comecei a fazer teatro. A Emily dizia pra mim assim, cara, tu é muito bom. E eu não sabia. Tu não acreditava muito. Não sabia o que era isso, entendeu? Uhum. Eu não sabia o que era isso. Eu acho que é a Emily, e depois, mais num segundo festival que eu fui, a Estela Bento, né? Sim. Mas aí a Emily trouxe a história que em Canela tinha um festival de teatro. Inclusive, foi por muito tempo um dos mais importantes, né? Tinha o de bonecos e tinha o teatro. E aí ela pegou e trouxe a ideia do festival de teatro, porque ela vinha de Canela. A Emily morava em Canela, veio morar em Cachoeirinha. E daí o Rafael pensou assim, cara, então vamos ensaiar muito fricote e vamos tentar ir pra esse festival. Sim. E aí, quando a gente decidiu isso, a gente começou a marcar ensaio pro sábado de manhã, né? Uhum. Eu pra chegar na hora, no dia normal, já era difícil, né? Aí no sábado, aí o Rafa que disse assim, a gente precisa ter um nome. E aí, a gente sentado, assim, dele disse, será que algum grupo de teatro de Cachoeirinha já foi pra um festival? Eu disse, olha, eu não sabia nem que tinha teatro em Cachoeirinha antes, né? Pensei assim, né? Eu falei pra ele, mas tinha, depois a gente descobriu que tinha uma história, né? Claro. Mas a gente não sabia. E dele disse, eu acho que é uma coisa meio de louco, assim, né? E querer um monte de criança, adolescente, querer ir pra um festival sozinho, assim. Encarar toda essa loucura. Louco de pedra. Ele falou assim, né? Esse termo, ele, cara, podia ser loucos de palco, sabe? E aí a gente ali, tipo, sabe? Pá, foi aquela ideia. E ficou. E a gente achou, e eu, cara, sabe, tu não tem noção, tu nunca vai pensar que, cara, esse nome vai virar, as pessoas vão conhecer, as pessoas vão comentar, as pessoas, quando a gente chegou no Nordeste, as pessoas falando Sim. que já tinha ouvido falar, sabe?
É muito louco. Bom, É muito louco. embora essa cara de gurizinho, mas isso já são há 20 anos, 20 né? anos, quase 20, né? É, quase 20 anos essa história toda. Em 2001 eu assisti o primeiro espetáculo de teatro dele e em 2002 a gente começou a ensaiar. Ano que vem faz 20 anos. Bom, aí teve um período bem importante de atuação do grupo Loucos de Palco junto aos festivais. Praticamente todo ano levando espetáculo novo, concorrendo, muitos prêmios, enfim. Conta brevemente essa história. Sabe? Então nós montamos o Muito Fricote, né? E era um texto que é gaúcho, né? É gaudério, assim. E a gente tinha uma coisa muito nossa, muito menina de contar, assim. E aí eu tinha uma coisa assim que eu sempre fui muito praticante de esporte, assim, sabe? Na época de adolescente eu fazia capoeira, daí eu lutava judô, sabe? Coisa assim. E aí eu comecei a colocar. A gente fez uma oficina de teatro em Capão da Canoa. Eu sempre, tipo assim, parece que eu tinha algumas coisas que me, tipo, despertavam coisas pro teatro, assim, tipo, sabe? Me falavam, o teatro é isso, e aquilo abriu uma porta pra mim, sabe? E daí um oficineiro, um diretor de teatro falou assim, o teatro pode usar de tudo. E aquilo, eu nunca tinha ouvido essa frase, sabe? São frases que, tipo assim, eu pensei, cara, você pode usar de tudo. Pra mim, na hora, já expandiu horizontes, assim, sabe? E aí eu propus a ideia de, cara, a gente pode... Tipo, tinha uma cena, por exemplo, que o cara queria me pegar pra me dar uma facada. Então tu pode usar piruetas da capoeira, E isso, tipo assim, um cara de bombacha, Galdério, grossão, dando um mortal, sabe? Gritando que nem mulher. É engraçado, sabe? Pra comédia. E a gente foi por esse viés, assim, então ficamos conhecidos. E aí eu queria fazer um espetáculo infantil, né? Fazia 2 anos que eu fazia teatro. Não fazia 2 anos ainda. E aí eu procurei textos. E aí eu não achava, sabe? Não achava o texto que me agradava. Porque eu pensava assim, eu quero um texto que eu fosse criança eu ia gostar de assistir. E aí eu comecei a pensar, cara, o que eu gostava de ver quando era criança? Deu os Goonies, né, cara? Os Goonies... História de pirata, mistério. Os Goonies pra mim era o máximo, sabe? Eu me lembro a primeira vez que eu assisti, assim, eu fiquei de boca aberta quando aquele navio sai no final de trás daquela montanha. Eu pensei, cara, eu tenho que escrever um texto de pirata. Porque eu gosto de pirata, sabe? Eu gosto dessa coisa obscura, sabe? E aí eu me lembro que eu escrevi, tipo assim, nós éramos 7 pessoas, eu escrevi um texto para 7 pessoas. E aí a gente fez o espetáculo. Aí tu escreveu o texto. Para atender o grupo e essa vontade de... Isso, eu escrevi, sem saber nada, sabe? Porque depois tu descobre com o tempo que de todas as coisas que o teatro te proporciona, escrever é a mais difícil, né? E eu escrevi, chamei... primeiro dei para alguns colegas meus de grupo lerem, alguns gostaram, outros não gostaram, sabe? Acharam, e os que não gostaram também não estavam errados, porque eles acharam, cara, acho que tu não tem experiência de vida para escrever um texto de teatro. Mas aí, como eu sempre tive essa coisa, tipo, sabe, de arriscar, e eu peguei e levei pra Estela. Estela Bento. Eu pedi pra ela ler pra mim. A Estela mandou pro Mauro, e o Mauro mandou pro Dunga, sabe? Foi muito assim. E daí a gente foi pro festival de Rolante, que foi o festival que meu pai foi junto pra assistir, acho que é a primeira vez que meu pai assistiu um espetáculo meu. E daí eu me lembro assim, a Estela disse assim, eu preciso conversar contigo particular. Eu, cara, que merda que eu escrevi, ver se assim, né? Vou levar uma bronca. Aí ela me colocou num canto assim na sala, e aí o Mauro junto dela disse assim, tu não copiou isso em lugar nenhum? Eu disse, não. Daí eu disse, tanto que tem o número de pessoas que nós temos no grupo bem certinho, né? Daí ela disse, cara, é porque tu faz teatro há 2 anos e é quase impossível alguém fazer um texto assim, bem assim, ela falou. E daí eu peguei e fiquei tipo assim, eu pensei, mas o texto é legal? Não é? Não, o texto é bem legal. E daí a gente fez o Piratas, e aí viajamos com o adulto e infantil, e aí que eu acho que a gente ficou mais conhecido, que as pessoas que foi conheciam. Aliás, foi o espetáculo que eu assisti do Loucos pela primeira vez, vindo pra Santa Rosa. Com a direção do Ayrton, né? Que daí era uma big produção. Era uma big produção. Mas o texto era o mesmo, então realmente prova que tinha alguma coisa ali, né? Tinha café no bullying. Eu achava que essa frase eu fui escutar quando eu montei 2 Perdidos numa Noite Suja, sabe? Mas eu achava, tipo assim, cara, por que pra mim parece tão fácil fazer isso, sabe? Parece tão fácil fazer isso. E daí, por exemplo, eu ia pra um festival de teatro, eu assistia um espetáculo, e aí eu entendia... Aí eu ia pro debate, porque, cara, os festivais de teatro é uma aula, escola, é uma escola. Aí tu sentia no debate de uma outra pessoa, o cara dizia, olha, se tu usar o âmbar aqui, tu vai ter esse aspecto. Tu pensava, cara... Não esqueça mais. Registrando as informações. Realmente, para quem não conhece o Festival de Teatro, logo depois da apresentação, o grupo é submetido
há uma avaliação ao vivo e a cores Sim. na frente de todo mundo e o público pode Tá acompanhar. ali, tu tá ali na chuva pra se molhar. E normalmente tu ouve elogios, mas tu ouve muita crítica, né? E claro, da forma que é colocado, eu acho, e eu que gosto da observação sempre honesta e embasada, eu acho que a gente cresce muito, Cresce né? muito, cresce muito. Então, o E festival não só na proporciona nossa, isso, né? A gente assiste a crítica dos outros espetáculos e tu cresce também ouvindo a crítica do outro, porque tu Claro. pensa assim, cara, eu pensava assim também. Exato. Então, o festival de teatro é importantíssimo, E, né? e é uma coisa assim que tá muito viva, né? Porque tu acabou de ver o espetáculo, tu viu aquilo e aí Tá com a tua vem os impressão, comentários. Exato. E às vezes tu tá com a impressão, cara, como eu gostei daquele figurino, aí o cara senta lá, o debatedor tem um entendimento gigantesco. Destrói Ele o figurino. diz o figurino não é legal, porque ele não conversa com isso, não conversa com isso. E isso te ensina, como é que eu não observei? Agora eu vou passar a observar isso. O que também depois se torna chato, porque tu nunca mais consegue assistir um espetáculo claro. com a mesma coisa, né? Sempre Quando tu consegue, tu vê que, cara... Bom, vamos pular agora então lá para 2013. Final de 2013, tu vem com Piratas para Santa Rosa. Isso. Aí uma excursão pelo Sesc. Teatro a Mil, né? Aí a gente passa por... É Cruz Alta, daí é Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, Santa Rosa, 3 de Maio, eram mais nossas cidades, eram 6 cidades. Eu sei que pega Santa Rosa, né? E aí, essa história é engraçada também, né? Porque aí, o que acontece? O Anderson era secretário de Cultura na época. Aqui de Santa Rosa. E eu... nós apresentamos de manhã, e nós apresentaria no outro de tarde, nós apresentava de tarde, num dia, daí de manhã no outro e de tarde no outro. Eram 3 apresentações. E daí no segundo dia, apresentamos de manhã e eu não tava legal. Então eu fui pro hotel, eu não fui almoçar, né? E o pessoal foi almoçar. E aí nós combinamos de estar 1h30 no teatro ali, né? Na frente do Santo Cívico, onde funcionava a Secretaria de Cultura. Quando tinha a Secretaria de Cultura. E o Sesc fez uns banners, quando tinha a Secretaria de Cultura, né? E o Sesc fez uns banners dos espetáculos, assim, com foto nossa, sabe? E aí só que isso tudo é muito louco, porque tipo assim, eu tinha saído de uma escola municipal, ali fazia pouco tempo, não fazia tanto tempo, e daqui a pouco eu tava viajando pelo estado com teatro e tava vendo a minha foto no teatro, assim. E aí eu tô parado na frente do banner, encosto o Anderson, mas eu não sei que o Anderson é secretário de Cultura, né? O Anderson tá pensando em vir assistir. E aí, eu sempre tive esse espírito, né, de debochado, de brincar. Aí eu pensei, disse, tô pensando em vir assistir. Daí ele, vou te mostrar o cenário desse cara aqui. Abriu a porta, assim, dá uma olhada. Aí eu olhei o cenário, sabe? Disse, nossa. Aí ele disse, e é bem legal, assistir um trecho hoje de manhã, vale a pena. Aí eu peguei e disse, não, tô brincando, eu sou do espetáculo. Ele, sério? Sim, eu sou o pirata o pirata principal. Aí ele, não sei o que, nós estamos atrás de um professor de teatro, e assim começou, né? Daí eu falei, tô pensando em vir morar em São Paulo das Missões, tô morando em São Paulo das Missões. E daí ele disse pra mim, cara, vamos subir ali, vamos na secretaria, me mostrou a secretaria, e falou, não sei o que, tu não quer vir trabalhar no final do ano? Daí eu falei, cara, me interessa, né? Mas eu pensei, nunca mais vai me ligar, né? E no final do ano... E aí, na verdade, a gente estava numa fase de seleção de oficineiro mesmo, né, para teatro, e pediu o material dele, haviam outros profissionais que a gente estava avaliando também. E aí, início de 2014, rolou o convite da secretaria. Cara, quer assumir aí e tal, né? E lá se passaram 7 anos. 7 anos. Bom, nesses 7 anos, me conta um pouquinho o que tu aprontou aqui pro Santa Rosa, pelo teatro aqui na cidade. Quando eu cheguei, cara, que a nossa primeira reunião foi todos os professores, não sei se tu vai lembrar, assim. E daí tu disse, cada um vai falar o que vai fazer, tu fez uma reunião assim, né? Porque tinha, na tua época de secretaria, tinha essa coisa de fazer um evento, sentar e conversar sobre ele. Depois nunca mais teve isso, assim, dessa forma. O que era bom e, né, são formas de trabalho, mas era legal, assim. Quando eu sentei lá, eu te falei, né, que eu sempre gostei de ver filme e tal, né? Não como você, assim, né, que entende, mas eu gostava de ver filme, né? E aí tinha aquele filme Um Sonho de Liberdade, que tinha uma coisa que me incomodava, não, que me alimentava muito, que o cara dizia, o Morgan Freeman dizia assim, que ele não se preocupou em ler um livro. Na cadeia o tempo, um filme, eles estão presos, né? Na cadeia o tempo não passa. Então ele nunca se preocupou em ler um livro, porque isso era um projeto muito curto. Ele se preocupava em montar uma biblioteca, porque esse é um projeto mais longo. E isso sempre foi uma coisa que ficava na minha cabeça, sabe? E quando eu cheguei em Santa Rosa, que a gente conversou, que tu me contou a história do teatro, da dança, das coisas aqui em Santa Rosa, eu pensei, cara, aqui eu tenho a oportunidade de fazer uma biblioteca, entendeu? E é bom que se registre que em 2014, por aí,
a dança vivia um momento fantástico. Fantástico, na como cidade, sempre foi, né? né? Até a saída do pessoal. A Georgette coordenava isso, tinha Sim. o Dudu E tu sempre Alcântara, deixou isso muito claro, Exato. que assim, ó, tu deixava muito claro assim, ó, a dança é uma coisa que é um espelho pra nossa cidade. A gente quer isso nas outras coisas também. Exato. Entendeu? Porque eu achava muito legal aquilo que existia na dança naquele momento e sentia falta da mesma, do mesmo resultado, do mesmo reconhecimento, do mesmo empenho técnico, talvez, não sei, na parte do teatro, né? Teatro, e aí foi, né? Não, e a música projeto, também era maravilhosa, a com o música Wilson, o pessoal ali, sensacional. sensacional. Então, eu tava chegando num lugar onde eu tinha a oportunidade de fazer algo que as pessoas lembrassem, sabe, depois, e que fosse assim. E aí eu me lembro assim, por exemplo, daí a gente sentou com a coordenadora de cultura e eles vinham de um hábito de tipo assim, é dia das mães, tem que fazer uma peça de teatro, é dia de festa junina, imediatos, dia imediato. E daí eu me lembro que aquilo, eu tomei um choque, assim, eu disse, não, eu não consigo trabalhar assim, né? Eu preciso de um prazo, e o Anderson foi muito legal, ele disse, não, a professora atual, que tinha uma professora, né, ela vai se preocupar com essas coisas e de ti eu quero um resultado no final do ano. E isso já me deu tranquilidade, assim, né, pra fazer o espetáculo. Então, eu tive essa sorte, né, de chegar numa cidade que a gente podia, com o apoio da prefeitura, fazer um trabalho e tipo uma certa proteção para não ter uma cobrança rápida e tudo isso foi o Cena Viva, né? Dessas oficinas então acabou sendo selecionado algumas pessoas e foi criado um grupo de excelência. A gente assim. fez um primeiro espetáculo que foi a Revolta dos Brinquedos, que a gente fez 2 montagens dela. A primeira foi com essas primeiras crianças, né? Tinha criança de 6 anos no elenco, com criança de 14 anos, que a gente conseguiu no primeiro ano. Não foi um ano legal, eu lembro, porque a cidade vinha de 15 anos de aula de teatro, de uma outra visão, né? De uma outra forma, que como na arte não é certo ou errado, é uma outra forma. E entra na minha. E também, eles tinham alguns vícios, assim, que assustavam. Por exemplo, eles falavam pra bastante gente, mas usavam o microfone, né? Umas coisas assim. Algumas coisas que não condiziam muito com a proposta de teatro. A proposta é mesmo, isso. né? E daí isso, eu me lembro quando a gente fez a última apresentação, que foi a apresentação de final de ano, eu me lembro que os meus alunos diziam, professor, a gente não vai usar microfone, como é que a gente vai falar pra essas pessoas se não é grande? Não, a gente não vai, a gente treinou o ano inteiro pra não usar microfone. Exato. Então, o Cena Viva é um resultado. Em paralelo a isso, é importante dizer que junto com as oficinas, porque as oficinas sempre tiveram esse caráter de formação mesmo, né? Quer dizer, a ideia não era formar artistas, mas era formar cidadãos melhores, né? E aí tinha um festival que também tinha sido criado ali em 2013, que era uma mostra que virou festival. Isso, que era o Cena Viva. Que no início tinha essa proposta de ser uma mostra mesmo. Porque a gente, naquele momento, alimentava a ideia de, não, vamos trazer grupos profissionais de fora, bons espetáculos, para o pessoal ter uma boa referência na cidade. Não, que é maravilhoso. E vamos oportunizar para que grupos da cidade, mesmo que estudantis, etc e tal, possam mostrar o seu trabalho também e haver esse intercâmbio. O primeiro ano foi assim, né? Os 2 primeiros. Os 2 primeiros anos, isso. Aí, a partir da terceira edição, pela proposta do Jadson, para entrar nesse grande circuito de festivais, virou competitivo. Ele se tornou competitivo. E não só por isso, porque eu tinha uma visão, sabe que isso vai se modificando com o tempo, né? Hoje, em 2021, eu acredito que a mostra de teatro é mais importante que um festival. Mas defendo o festival também. Claro. Mas uma mostra desde que tenha aquela avaliação técnica, sabe? Também, né? Mas, isso. Ó a pequena latina. Mas, eu tinha uma visão que assim, ó, as pessoas vão vir assistir os espetáculos, as crianças vão vir assistir, os adolescentes vão vir assistir os espetáculos, e depois vai ter uma premiação. E eu sempre tive aquela coisa assim, o adolescente vai ver o outro adolescente sendo aplaudido e vai querer aquilo pra ele também. Então, um festival competitivo vai ver... a gente anunciava, no sábado tem a premiação, tanto que tava lotado, lembra? Foi a Caravana da Alegria. Sim. E aí as pessoas vieram pra premiação, aí tu vê um adolescente ganhando o prêmio de melhor ator. Poxa, isso vai estimulando. Vai estimulando. Eu também quero isso, sabe? O ser humano tem esse lado competitivo, não adianta, né? E ele se sente, de uma certa forma, instigado, né? A mostra, claro, tem mais aquela coisa do respeito ao trabalho de cada um, né? É importante os dois. E aí eu pensei, cara, isso tem que dar certo, né? Porque isso deu certo pra mim, isso deu certo pra tanta gente que eu conheço. E a gente fez e foi muito legal, né? Quantas edições do festival tem? São 5, acho, se eu não me engano. 5. E na 5 já competitivos. 5. E São 7. 2 mostras. No primeiro ano, nós trouxemos pessoas, o grupo de teatro do Nordeste, né? Veio de São Luís do Maranhão, veio um grupo de teatro. Sim, no primeiro ano. Aí depois a gente trouxe o grupo da Argentina, né? Que foi um arraso com a Mágica Cenicienta, maravilha.
E aí, no última edição que teve, a gente trouxe um grupo do Peru, né? Entende? É legal para as pessoas terem noção o quão cresceu esse festival, sabe? Claro. Que lá no Peru alguém queria participar do Festival de Santa Rosa. Isso feito aqui em Santa Rosa, quer dizer, um festival Pensado de teatro aqui, criado dentro do circuito estadual dos festivais de Conquistou teatro. um espaço. Vindo grupos de fora. E isso tu falou dos que vieram de fora Não, do Brasil. do Mas Brasil. teve gente de São Paulo que veio, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, tudo veio. E isso foi acontecido aqui e era gratuito, principalmente estimulado para que as escolas participassem. Cara, né? e sabe que assim, ó, não só era gratuito, as pessoas não pagavam entrada, mas assim, ó, esses grupos ficavam na cidade uma semana. Fazendo essa troca. Fazendo, né? fora apresentar e as pessoas assistir uma forma de pensar teatro da Argentina, por exemplo. Esses argentinos ficavam a semana inteira aqui. Claro. Aí o meu grupo Cena Viva, o nosso grupo Cena Viva, chegava neles e conversavam. Como é que vocês fizeram isso? E com toda a humildade do mundo, eles falavam, isso é assim, assado. Então olha a aula de teatro Claro. que tinha, sabe? Essa troca é muito importante. E daí não é só Claro. teatro, né? Aí tu pega, tipo assim, por exemplo, a sonoplastia dos caras é uma aula de técnica de sonoplastia, a iluminação é uma aula de técnica de iluminação. Então Santa Rosa, claro que ao longo de seus 80 e tantos anos já teve vários momentos importantes de teatro. Eu mesmo vivi um momento bem legal com o Fernando Keiber e nós tínhamos um grupo no início dos anos 90, no início não, já era metade dos anos 90, 94 por aí, que se chamava Trupe Cênica Kitnet Azul com Flores Roxas na Sacada. E a gente chegou a montar um espetáculo chamado Homem Nu, baseado na crônica do Fernando Sabino e tal. O Nando ficava peladão em cena. Até hoje isso é muito comentado na cidade. Então eu acho que teve momentos bem legais do teatro, mas... vocês foram bem ousados pros anos 90. Muito, muito. Mas o interessante é que ele passava o tempo todo tentando se esconder, então não era uma coisa explícita nesse sentido. Mas a proposta, sem dúvida nenhuma, para a época foi revolucionária. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que então teve momentos importantes, né? A própria Maria Inês fazendo um trabalho com a escola dela, super legal, e, enfim, outras tantas professoras nas suas escolas, né? A Fátima Wisniewski no Da Paz, enfim. Mas acho que esse momento que Santa Rosa viveu nesses últimos 7 anos, de ter um festival de teatro, de, como a gente falou, oportunizar a vinda de outros profissionais. E os melhores do Rio Grande do Sul. Os avaliadores aqui fazendo... eu acho que isso teve assim, o ápice, sabe? Foi algo realmente muito importante que talvez... infelizmente agora com a tua ida embora, eu torço, realmente fico na torcida para que isso não morra, né? Para que isso continue da forma que vinha sendo feito, mas eu acho que foi algo assim diferenciado mesmo na história do Teatro Santa Rosa. Isso nós estamos falando, sabe, do festival, né? Mas eu digo a gente porque tu também trabalhava junto, o Anderson fazia a sonoplastia do nosso espetáculo, né? Depois tem que explicar como é que eu entro como no é que tu Loucos, entra, né? no Cena Viva. No Cena Viva, Então, o que eu sempre... Me colocaram uma vez dar aula no CTG de teatro aqui em Santa Rosa. E aí tem esse espetáculo que eu acho que é o grande espetáculo do Grupo Cena Viva, que é o Ferreira e a Morte, né? E eu tinha essa ideia, porque quando eu cheguei no CTG, eu não me esqueço, né? Eu também dançava em CTG e tal, mas o dia que eu cheguei no CTG pra dar oficina de teatro, eles estavam dançando lá as danças lá, o Cana Verde e tal. E eu pensando, cara, como a nossa cultura é legal, né? Tipo, isso num espetáculo de teatro. E aí eu tinha essa proposta do Ferreira e a Morte, sabe? Eu pensei, mas onde eu posso colocar isso? Mas só que o caminho pra gente pegar adolescentes e chegar a isso é longo, são 7 anos, né? Sim. E aí eu resolveu que eu tinha lá 14 adolescentes e que eu ia fazer o Ferreira e a Morte. E ele ia chegar um musical. Um processo, ia chegar um musical. Tu já tinha isso em mente? Ah, sempre. Sempre desde que eu vi esses ensaios, né? Só eu não sabia como fazer, sabe? Como chegar lá. Porque é um processo assim. O ator, ele tem que saber de dança, ele tem que saber de canto, ele tem que saber várias coisas. E tu tava construindo esses atores, né? Tava construindo esses atores. E aí era um elenco totalmente assim, né? Tinha pessoas de 9 anos de idade, que depois, no final tinham 12 anos, né? Porque uma coisa também importante, assim, eu nunca pensei espetáculo pra durar 1 ano, sabe? Eu sempre pensei espetáculo pra durar 3, 4 anos. Porque o espetáculo ele também vai maturando. E o ator tem que amadurecer, claro, né? Sendo que se a gente pegar a última apresentação do Ferreira e a Morte e a primeira, não tem como comparar. Né? Então tu pensar assim, cara, eu cheguei há 7 anos atrás, ou né, antes, 6 anos atrás, numa cidade, e agora eu tô vendo os meus alunos aqui sentado ali com tipo... o Elker, tá entendendo?
que as pessoas talvez não conheçam, mas né, um grande diretor de teatro. Santa Maria. Isso, né? Santa Maria. Aí sentado com Marlon Brito, sabe? Com pessoas assim que eu admiro, sabe? Que eu sou fã assim do trabalho. E esses caras estão tratando meus alunos como ator, como atriz, sabe? Legal, É um merecimento, é um reconhecimento deles, mas é um reconhecimento de todo um trabalho, sabe? De toda uma coisa que a prefeitura nos proporcionou. Legal, então, Jadson, olha só, nesse nosso bate-papo eu não quis conversar sozinho contigo e eu resolvi pedir para algumas pessoas mandarem algumas impressões sobre você e tal. E vamos ouvir o que a galera então do Cena Viva justamente acha e tem a dizer sobre esse período em que o grupo foi tão ativo, em que você esteve à frente desse projeto. Bora ver? Bora lá. Olá, eu sou Lucas Denian, integrante do grupo de teatro Cena Viva de Santa Rosa, e gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência com teatro nesses últimos anos. Eu sempre gostei muito de teatro, porém era algo pouco acessível em Santa Rosa. Aos 16 eu fiquei sabendo do grupo Cena Viva e fui participar por curiosidade. E eu não imaginava que encontraria uma das maiores paixões da minha vida. E foi lá que eu descobri a sensação inexplicável que é estar em cima de um palco. Cada riso, cada lágrima, poder permitir ao nosso público escapar um pouco da realidade, sonhar, imaginar, é algo sensacional. E sempre também é uma grande honra representar Santa Rosa em festivais internacionais de teatro. Poder trocar experiência com atores de outros estados, de outros países. Cada elogio, cada crítica, sempre nos deixa muito felizes e motivados a crescer cada vez mais. Certamente o acompanhamento do nosso diretor fez toda a diferença. O Jadson trouxe com ele algo que Santa Rosa não tinha, que era a verdadeira experiência do teatro. Ele ajudou a gente a sonhar e a conquistar o reconhecimento como a nova geração do teatro do Rio Grande do Sul. E isso por grandes mestres do tablado. Eu acho que a gente não imaginava que chegaria tão longe, que ia participar dos 2 maiores festivais do Rio Grande do Sul, que participaríamos de tantos festivais internacionais, receberíamos convites para apresentações fora do país, que ganharíamos tantas indicações e inclusive prêmios. E todo esse reconhecimento com apenas pouquíssimos anos praticando e fazendo teatro com pessoas que estão nessa há 20 anos, mais de 20 anos. Então isso com certeza foi algo grandioso para nós. Infelizmente, o último ano foi de surpresas desagradáveis. Tivemos uma pandemia, o afastamento das pessoas, e isso tudo dificultou a nossa atividade. E nos deixa com muito medo, nos entristece bastante, porque viemos num período de grande crescimento, de desenvolvimento do teatro em Santa Rosa, e temos muito medo de perder tudo isso agora. E nós não podemos deixar isso acontecer agora, porque Santa Rosa precisa de arte, precisa de cultura, de vida. Santa Rosa precisa de teatro. Oi, meu nome é Kennedy Batista, eu fiz parte do grupo Cena Viva de 2016 a 2019. Quando eu entrei eu tinha só 15 anos e desde muito novo eu me sentia muito interessado pelas artes de uma maneira geral, mas eu só conseguia imaginar a imensidão que era tudo isso. O Jadson, ele foi uma ponte muito importante pra gente, pra mim. Foi através dele que eu conheci toda a magia que é estar em cena, estar no palco, fazer teatro. Eu acredito sim, fielmente, que todos aqueles momentos que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu em todos esses anos, vão ficar marcado tanto na minha vida, quanto na vida dos meus colegas da Cena Viva, para sempre. Cara, emocionante, É hein? muito massa, né, cara? Vai, Parabéns ao Lucas Demian, ao Kennedy Batista, que mandaram editar os vídeos, mandaram. Cara, é sensacional. O Lucas, né, cara? O Lucas fazia o
vem pra fazer o São Pedro, né? E o Lucas tem um Dentro do Ferreira e a dentro do Morte. Ferreira e a Morte. E o Lucas tem um crescimento gigantesco. Tanto que aquele prêmio que ele apresentou ali no Festival Internacional de Rosário do Sul, que ele ganha melhor ator coadjuvante e tu ganha melhor ator, né? e aí... Mas o que é interessante, cara, a gente trouxe pra Santa Rosa os 2 principais prêmios de ator, né? Do festival. Muito legal, que é o melhor ator adulto e melhor ator coadjuvante adulto. E ver o crescimento, assim, sabe, cara? Como eles começaram a acreditar o Kennedy, né? O Kennedy, eu me lembro, assim, que ele fazia oficina com a outra professora, e eu me lembro dele vem conversar comigo, perguntando se podia participar das oficinas. Claro que sim, né? E um potencial gigantesco, assim, sabe? E tu pensar, assim, que tu tem que canalizar aquela energia para aquilo, sabe? E o legal é que esses caras, essa galera que participou... São 16, né? A gente Exato. Viu, em especial do Cena Viva, é uma turma que ficou muito tempo dentro do projeto. Muito tempo. E ficaram porque, claro, se identificaram, gostaram, sentiram resultados e também isso possibilitou você ver esse crescimento deles. Tanto crescimento físico, né? Porque eram crianças, já eram adolescentes, alguns adultos, né? Mas um crescimento artístico. Mas tu sabe, assim, ó, eu sempre acreditei, assim, no teatro como uma energia total, assim, né? Então, eles, melhor que ninguém, tu junto, pode falar, assim, eu nunca fui de pensar, assim, que, teatro se faz ali no palco só naquele momento, não. Eu fiquei amigo das famílias, a gente fazia jantas, a gente fazia almoço, porque a gente precisava que eles entendessem o quão eles precisam se entregar pro processo, sabe? O quão precisa ser amigo um do outro pra coisa acontecer no palco, pra que depois da gente descesse, fosse pra um debate, as pessoas diziam, cara, a gente enxerga a amizade de vocês no palco que a gente tá vendo fora, sabe? Então isso é um processo, cara, e o que é muito legal, as pessoas que não conhecem a cidade de Santa Rosa, elas moram umas longíssimas da outra, entendeu? Mas estavam sempre juntas, tomando sorvete, batendo papo. Então criou um núcleo de amizade muito forte. Claro, então o teatro tem esse poder, sabe? De unir as pessoas, sabe? Legal. E agora, já que a gente está ouvindo outras pessoas, nós vamos, né, chamar um pessoal de peso aí e tal. Vamos começar por quem? Pela Estela? Sei lá. Estela Bento, que hoje ela faz parte do IACEN, né, do Instituto Estadual de Artes Cênicas do Rio Grande do Sul, e que viu o Jadson lá no iniciozinho, começando, engatinhando no teatro. Que teve uma reunião do Sesc sobre os festivais de teatro, porque a gente começou a participar das reuniões dos festivais de teatro. E aí a Estela tava, isso foi há 2 anos atrás, e aí nós tava tomando um café, tava eu, a Estela, tava a Eliane, que era coordenadora das oficinas, e aí eu peguei e falei assim, vê, né, Estela? Faz 18 anos quase que eu comecei a fazer teatro, e eu me lembro de conversar contigo há 18 anos atrás. Tu imaginou que 18 anos depois eu ia estar sentado contigo aqui conversando? E ela disse assim, eu tinha certeza. Olha que legal. Cara, aquilo... São pessoas assim que eu conheço, assim, que desde ali. Então, não tem nada que pague, sabe? Bora ver o vídeo então. Eu conheci o Jadson em setembro de 2004, num festival de teatro em Capão da Canoa, onde ele se apresentou com a peça Muito Fricote para Pouco Dote. E eu fiquei impressionada com o desempenho dele. E eu falei isso para ele. Ele fala para todo mundo, e eu fico super feliz com isso, que essas palavras o incentivaram a continuar trabalhando com o teatro. Muito obrigada, Jadson, por continuar a trabalhar com o teatro, por ser um homem de teatro, um homem de arte, um ator, um diretor, um produtor, um professor e também um construtor do Festival de Teatro Cena Viva de Santa Rosa. Um festival que eu tive a honra de participar em 2015, 2016, 2017. Obrigada por continuar a trabalhar com arte, Jadson. Continua, porque nós precisamos cada vez mais dos artistas. Nós precisamos cada vez mais da arte. Muito obrigada. Cara, que queridona, né? A Estela é uma figura. A Estela é uma querida. Sabe que essa situação foi assim, ó. Nós nos inscrevemos no festival de Capão da Canoa. E aí o Rafa era diretor, né? E o Rafa, ele conseguiu que nós apresentássemos num teatro em Porto Alegre. Eu não vou citar o nome porque não vem em questão, né? Até porque é uma coisa que... E a gente foi e ele insistiu que o diretor do teatro assistisse o nosso espetáculo.
E aí, tipo assim, cara, a gente ia ser a primeira vez, eu fazia teatro há 1 ano e pouquinho, ia ser a primeira vez que a gente ia ser assistido por alguém de teatro, tu entende? E daí eu não Tinha conhecia. todo um peso. Claro, eu não conhecia o cara, né? Aí a gente foi, fez, sabe? Eu fiz como sempre, assim, sempre eu fiz, né? O espetáculo. E daí ele pediu pra esse diretor não ir embora, ficar ali. Pra ouvir. Pra dar a opinião dele, isso, e pra nós ouvir a opinião dele. Sim. Isso é muito legal, porque às vezes as palavras aqui, né? Mas o que esse cara fez? Esse cara falou bem de todo mundo e me detonou. Sério? Sério, detonou. Ele Já disse, na primeira experiência Sim. foi um balde de água fria. daí ele disse assim, porque eu me lembro, o Rafa perguntou, tá, do meu protagonista tu não vai falar nada? Daí ele disse, o teu protagonista eu acho que tá na profissão errada. Começou assim, sabe? Mas eu super de boa, assim, sabe? Eu tô ali por causa da brincadeira, da risada, né? Nossa. E daí ele disse assim, eu acho que tu tem que procurar uma outra coisa pra fazer, teatro não é a tua vibe. Mas eu ouvi aquilo como tipo assim, cara, um conselho, tu tá me entendendo? Claro. Cara, realmente, eu vou procurar outra coisa pra fazer. Tu tava conhecendo, de repente não é pra mim mesmo. Não é pra mim mesmo, exatamente. E tu vê, cara, e o quanto uma opinião mal colocada, ou sei lá, não sei. que Mas aí intenção tinha, nós mas já estávamos inscritos em Capão, entendeu? E era dali um mês. já tinha um segundo compromisso ali. Não dava pra deixar eles mal, sabe? Eu não queria ir já. Tu já queria desistir ali. Claro. Ali, por ele tu já Sim, cerrava cara. ali. Eu pensei assim, porque eu já tinha ido pro Festival de Canela, que foi 1 ano antes. E daí eu pensei, cara, eu vou atrapalhar eles lá. Então em Canela a gente já não ganhou, a gente ganhou. Eu me lembro que a gente ganhou o prêmio em Canela, no nosso primeiro festival. A gente ganhou o prêmio, eu fui indicado ator. A gente ganhou o prêmio de destaque pelo grupo de atores. Aí. Mas eu pensei assim, de repente a gente não ganhou por causa minha, entendeu? Então, cara, vou falar pra eles, né? Não vou lá tinha outro. Aí falei pro Rafa, o Rafa disse, cara, não dá tempo de ensaiar outra pessoa, não. Já era. Só. Vai procurar tua outra profissão lá em Canela. Depois não, lá em Capão. Capão. Aí eu disse, eu vou ir, né? Daí eu peguei, a gente foi, eu apresentei como sempre, não fiz nada de... Aí foi quando a Estela viu. A Estela, a Miriam e a Eva Chu. Que aí a Eva e a Estela e a Miriam também, depois, nossa, né? Depois eu fui saber quem são Miriam cada Belinha. uma, né, cara? Porque até então eu não sei quem são as pessoas, né? E aí teve o debate. Cara, eles me elogiaram muito. E quando foi pro debate, tu tava preocupado? Não, eu fui pro debate assim, eles vão falar bem de todo mundo e vão me detonar, mas tranquilo, assim, sabe? Não, bem tranquilo já. E eu cresci numa família onde a gente tipo, a crítica é normal. Já tá meio escaldado. Sabe? Tipo, às vezes eu tocava violão com o pai dizia, tá errado, esse aí tá errado. Porque, sabe, nesse tom, então, não tinha, sabe? Não tinha essa coisa de, não me xinga. Não. Aí eu sentei e daí começaram, cara, e tipo assim, eu vou dizer assim, uns 70% do debate foi me elogiando, assim, sabe? Dizendo o quanto eu conduzia o espetáculo, o quanto eu dava o ritmo pro espetáculo, o quanto eu dava energia pro E tu espetáculo. fez exatamente a mesma coisa. E daí eu fiquei, sabe, cara, tem alguma coisa errada, sabe? Eu pensei assim, não, tem alguma coisa errada. E a Estela não era avaliadora, a Estela tinha apresentado o espetáculo que ela tinha. A Estela tinha apresentado o espetáculo A Mais Forte, que é um espetáculo que ela tinha, que foi a abertura do festival. Aí o Muito Scott era o primeiro espetáculo competitivo. E aí, daí todo mundo falou, daí eu peguei e falei, né, tipo assim, daí abriu pra plateia, sabe? Abriu pra plateia. Até assim, né, porque daí fala os avaliadores, fala o grupo, abre pra plateia, né? Só que quando falou o grupo só falava o Rafa, que era o diretor, a gente não falava, né? E aí, quando abriu pra plateia, a Estela foi a primeira que levantou a mão, assim, sabe? Tu imagina, a Estela Bento, porque não ficou lá pro debate pra poder falar do espetáculo, que ela tinha acabado de assistir. Que legal. Sabe? E daí a Estela levantou a mão e pediu pra falar, e, cara, me elogiou, disse assim, cara, é fantástico te ver em cena. Ela te salvou pro teatro, então, porque senão... Ela é a culpada. Já ia e botar... Aí eu, cara, daí eu pedi pro Rafa pra falar, sabe? Me desculpe, mas a gente apresentou 2 semanas atrás aí pra um diretor de Porto Alegre, o cara disse que eu não nasci pra isso aí. Aí eles perguntaram quem que é o cara. Daí eu falei, tal pessoa. Daí eles falaram, não... Esquece, esse cara, ele não sabe nem pra ele. Aí, só que daí tu passa, entendeu? Então tu imagina se eu não tivesse mais ido, sabe? Se eu não tivesse feito, eu não tava aqui, entende? Eu não tinha feito... Não desistam. Não desistam. Não, acredita em você. Bom, agora a gente vai ouvir um outro cara muito especial, muito queridão, que é o Gessé Oliveira. O Gessé, né? O Gessé é monstro. Doutor Gessé. Durante muito tempo foi diretor da Casa de Cultura Mário Quintana, onde a gente teve o prazer de levar nossos trabalhos para lá. Agora é diretor do IACEN e do Arena, né? Isso. Olá, aqui é Gessé Oliveira, sou diretor de teatro e gestor cultural. Quero falar de uma pessoa hoje.
do Jadson Silva. Um talentoso artista, um múltiplo artista, um amigo, um visionário das artes, que há alguns anos mudou sua residência para Santa Rosa. E lá desenvolveu um trabalho de excelência cultural, plantou sementes para o futuro e agora está com a bala de garupa no ombro, de volta para Porto Alegre. Com certeza vai ficar uma grande lacuna na cidade com sua partida, mas Porto Alegre vai ganhar muito com seu retorno. Foram muitas as realizações nesse município, né? Entre eles foi um dos realizadores do Festival de Teatro, que se tornou internacional, o grupo Loucos de Palco, sem contar o trabalho de formação junto às escolas, formando uma geração de artistas que já brilham por todo o estado. Com a sua saída, Santa Rosa perde um grande artista e agitador cultural. Entretanto, Porto Alegre ganha muito com seu retorno. Seja bem-vindo, meu caro amigo Jadson. Que moral, hein? Ó, já está falando. Que moral. Bah, como... Cara, eu acho que muito disso eu devo cena viva a Santa Rosa, sabe? Por ter me proporcionado mostrar que eu conseguiria... Uma vez há muito tempo, o Clayton Manfro, que é um dos caras que, sabe... Porque o Clayton Manfro é aquele cara que eu acho que foi o primeiro cara que, tipo assim, depois da Estela, sabe? Foi o primeiro cara que disse assim, pai, esse guri tem conteúdo, sabe? E daí ele disse assim pra mim, tu não deixa o teu talento só te levar. Cara, tu tem que estudar Stanislavski, tu tem que ler Grotowski, tu tem que ler Brecht, sabe? Porque assim, ó, o teu talento ele vai te levar até um tanto, mas pra passar daquilo ali tu vai precisar desse conhecimento. Vai por aqui. O Clayton falou isso pra mim, sabe? E eu nem sabia quem que eram essas pessoas, né? Fui pesquisar. E comecei a me interessar e ler. Daí cheguei a Artaud, sabe? Eu nunca me lembro, nunca esqueço, ele ligava pro Clayton e dizia, Clayton, quem que é Artaud? E daí ele disse assim, não. Recua. Volta pra não, base. a coisa não, tu não tá pronto pra ir. Aí o Clayton disse assim pra mim, cara, tu é um cara que onde tu chegar, eu te dou certeza que tu vai fazer as pessoas fazer teatro contigo. Muito tempo ele falou isso. E daí, agora, tipo assim, ó, sabe, tu vendo isso que o Gesseta falou, sabe, tipo, Santa Rosa perde. Bato, tu fazer um cara do tamanho do Gessé falar uma coisa dessa é porque eu acho que tu fez um trabalho, sabe? Doutor em teatro, hein? Doutor em teatro. Que legal. Doutor em teatro. Parabéns. Montou espetáculos na Alemanha, dirigiu espetáculos sim, não. Gessé tem uma trajetória gigantesca. Gessé é o diretor do grande espetáculo Hamlet Sincrético, conhecido no mundo inteiro, né, cara? Bom, tem mais um cara aí que mandou uma mensagem, nosso querido amigo Ayrton de Oliveira. Tá. O Ayrton é um paizão, né? O Ayrton é pessoas não tem comparação, assim. Eu respeito muitas pessoas no teatro, assim, mas o Ayrton é diferente, assim, sabe? Vamos ver o que o Ayrton falou aí. Para falar do Jadson Silva, precisaria bastante tempo. Mas eu vou fazer um resumo dos mais de 15 anos que conheço, através dos festivais, ele participando, eu sendo jurado, e também do Jadson como professor, como colega, que trabalhou comigo em espetáculos. Então eu vou fazer esse resumo rapidamente. O Jadson, amigo. Ele é um amigo, é um companheiro, ele é amigo para toda obra, ele sabe estar junto sempre, a gente pode contar com ele para o que der e vier. O Jadson, artista, é ótimo artista, ele está sempre antenado para tudo do espetáculo, né? Ele dirige, ele atua, ele está antenado pro figurino, ele é um ótimo músico, faz ótima trilha, então ele está sempre antenado para todo o espetáculo, figurino, cenário, monta cenário, desmonta cenário. Então é um grande colega, um grande companheiro, e nesse tempo, nesses mais de 15 anos que eu conheço ele, ele teve um progresso imenso artisticamente. Agora o Jadson, enquanto fazedor de arte e participante e fomentador e incentivador para que surjam novos talentos. Isto o Jadson exercitou morando no interior, mais precisamente em Santa Rosa. Ele desenvolveu um festival, que é o Cena Viva, eu fui jurado lá no primeiro, e é um festival que incentivou muita gente, principalmente da cidade. Ele, enquanto oficineiro da prefeitura,
reuniu um grande grupo de adolescentes e deu aula, montou espetáculos que foram a festivais, ganharam prêmios. Mas não ganharam prêmios simplesmente para ganhar prêmios. Ganharam prêmios porque durante esse tempo que eu acompanhei toda essa gente agorizada que eram jovens, pré-adolescentes, adolescentes e agora tem alguns adultos, a evolução deste grupo que é o grupo Cena Viva, foi impressionante o crescimento artístico dessa gente. Então eu acho que para uma cidade do interior, que não tinha nenhum grupo de teatro, como Santa Rosa, ter um festival e ter um grupo de teatro que o represente em festivais, é um crescimento enorme culturalmente, é um incentivo para a cultura de uma cidade e para o crescimento dos jovens e adolescentes enquanto ser humano. Cara, Ayrton de Oliveira. O Ayrton. Sabe que o Ayrton é o cara que, tipo assim, eu conheci o Ayrton em Ibirubá, né, um festival que já não existe mais. E foi em 2005 ou 2006. E aí eu me lembro que lá no festival tinha uma gaita, sabe? E daí nós tava no alojamento e o Ayrton é aqueles avaliadores que vai brincar com a gente, jogar e tal. E daí eu tocando gaita, ele chegou pra mim e disse, cara, tu toca gaita? Daí ele disse assim, pô... E o Ayrton foi o cara que, tipo assim, ó, esse que me levou pro teatro profissional, né? Foi esse cara que, tipo, abriu portas. Fazer um espetáculo, vamos fazer, daí a gente fez a Caravana da Alegria, daí ele já conhecia o texto do Piratas, ele montou, né, e fez né, o espetáculo que as pessoas começaram a me conhecer. Então, o Ayrton não tem, né, cara? Eu sempre digo assim, é a única pessoa do teatro que eu brigo de manhã e de noite a gente tá... Porque é diferente, sabe? É um irmão, assim. Não um paizão, assim, não é irmão. Não é só ele, é ele, o Marcos, que é a esposa dele, que os filhos dele, sabe, cara? É uma família, eu faço parte daquela família. Não tem, sabe? Eu fui passear na minha irmã agora, a gente falou um dia, eu marquei um dia, vou ir tomar um café, vem e tal. Fui tomar um café. No outro dia a gente tinha coisa pra comer. Cara, eu fui todos os dias. Entende? É diferente, sabe? É diferente. Sim. Bom, todos eles falaram uma coisa importante, né? A questão de tu sair de Santa Rosa, o que eu particularmente lamento, mas entendo, acho que realmente pro teu tamanho, pra tua arte, pro teu trabalho, estar em Porto Alegre é mais importante. Eu acho que é um núcleo cultural mais forte, né? Do que, obviamente, Santa Rosa. E o pessoal fala muito dessa questão da tua saída, né, de Santa Rosa e que Porto Alegre ganha com você voltando pra lá e etc. O que tu tá pensando? Como é que tá a tua cabeça, assim, ao se despedir de Santa Rosa? O que vem, o que passa na tua cabeça? Assim, ó, eu tô super dividido, né? Eu gosto muito de Santa Rosa. Aprendi a gostar, fiz amigos, não só no teatro, assim, fiz amigos, assim, sabe? Pessoas que eu gosto, pessoas do futebol, pessoas que eu me reúno na casa deles para tocar um violão e cantar, sabe? Então, tudo isso está me dividindo muito. Mas, do jeito que está o atual cenário de Santa Rosa, aí eu começo a pensar assim, vale a pena, sabe? Isso é gravado com pandemia, com Sim, tudo mais, não, né? o cenário total, né? Vale a pena, porque pra mim foi assim, né? Quando eu resolvi que eu queria fazer teatro, em Porto Alegre tem, pra mim, os dois teatros, né? Eu São Pedro e Renascença, né? A gente tem o sonho de algum dia apresentar lá, sabe? E aí tu tem aquela meta, sabe? Eu tenho que crescer pra apresentar lá. Aí tu vai e apresenta lá. Aí tu pensa assim, cara, eu quero apresentar num teatro no Rio. Tu pensa assim. Isso é um caminho que a gente escolhe. E quando tu vem pro interior, por exemplo, que nem quando eu escolhi, tu pensa, eu quero fazer um trabalho que daqui 20 anos as pessoas falem assim, teve uma época que passou um cara aqui e deixou um legado, tem uma história. Eu acho que eu já fiz algo parecido, sabe? E eu queria continuar fazendo. Só que do jeito que tá, então, quando tu escolhe fazer isso, tu abre mão do teu outro sonho, sabe? Mas é tranquilo, porque tu troca um sonho por outro. Só que hoje, esse sonho de continuar fazendo a Santa Rosa ser reconhecida, não vai ser possível, entende? Então eu vou voltar pro que eu acreditava, sabe? É muito triste, assim, sabe? Muito chateado, porque a gente tem N projetos, N ideias, mas não tem, cara, não tem mais, sabe? É o momento de repente começar em outro lugar, voltar, ares, voltar, né? Porque, tipo,
Porque a gente de uma certa forma, a gente continua fazendo teatro. Porque quando tu vem, né? Aí tu entra o Anderson de volta na história, me convida pra voltar com o Loucos, que tava parado ali, voltar com o Don Quixote. Eu volto a fazer teatro, né? Porque até ali eu 2018 isso. Até ali eu não fazia mais, né? Eu ajudava os adolescentes, ensinava, atuava com eles. Tinha virado professor da Cena Viva. Não fazia mais teatro, porque eu sou ator, né? Que eu gosto de fazer, sou ator. E aí eu volto a fazer. Então, mas é nisso que a gente não, sabe? Daí eu infelizmente, talvez seja um comentário que não seja tão legal, mas atualmente Santa Rosa não nos dá o suporte, eu digo nós e digo contigo junto, Loucos de Palco, que a gente merece quanto o trabalho que a gente tem, sabe? Então eu vou tentar fazer isso num outro lugar onde Porto Alegre é maior, tem mais possibilidades, pelo menos até passar tudo isso e claro que um dia eu quero voltar, sabe, para Santa Rosa, porque é um lugar que eu me sinto à vontade. Eu acho que também, aí uma opinião bem particular minha, eu acho que o artista é do mundo também, né? Tu pode estar morando hoje em Santa Rosa, em Porto Alegre, ou em Nova York, ou em São Paulo, não importa. Eu acho que a tua arte não tem fronteiras. E é importante que o artista se veja dessa forma, como alguém que produz para o mundo, para as pessoas, né? E eu particularmente, né, então eu já quero te agradecer por toda a tua trajetória, tua dedicação, o tanto que eu aprendi, o tanto quanto eu cresci, né, como ator. E eu acho que na verdade quem tem que agradecer muito sou eu, sabe? Porque primeiro assim, tu foi o cara que proporcionou eu viver tudo isso, porque tu foi o cara que não me conhecia. E mesmo eu tendo, porque eu sempre digo, eu tenho essa cara de guri, ninguém me leva a sério, né? Tu foi o cara que mesmo, tipo assim, tendo essa cara de guri, apostou, sabe? No primeiro contato me defendeu, tipo assim, o Jadson não tem que fazer um espetáculo pro Dia das Mães, tudo lá no começo, né? Eu quero um resultado no final do ano, o resultado do final do ano, eu me lembro muito bem que eu não gostei, tipo, pra mim não foi o que eu queria, e tu disse, não, cara, é isso aí perto do que assim, E aí eu prometi, não, vão vir coisas melhores e a gente foi tentando. Então tu me protegeu muito esse conceito, tu proporcionou tudo isso porque tu me trouxe. E eu tenho que muito agradecer, tipo assim, a prefeitura, porque foram 7 anos do prefeito Vicini. O meu trabalho nunca foi questionado, sabe? Nunca foi, sabe? Nunca chegou pra mim, pelo menos, a coisa assim... Será que o Jadson sabe o que tá fazendo? Nunca chegou. Inclusive os colegas da Secretaria de Cultura. Então, isso tudo eu tenho que agradecer a Santa Rosa. Eu acho que essa gestão que passou foi uma gestão que me deu muito coisa para trabalhar. Tenho que agradecer ao Edson, do Sesc, ao Edson, e que abriu as portas pra gente... O Sesc foi um grande parceiro do Cena Viva também, né? Que abriu as portas pra gente ensaiar com luz, ensaiar com som. Né? Só quem faz teatro não... Pra ter noção do que é isso, tu poder ensaiar num teatro usando a luz, imaginando, planejando, testando. E o Edson fez isso, assim, sabe? Confiou também no trabalho. Então, eu tenho que agradecer a Santa Rosa, assim, porque se hoje eu volto, como o Gessé falou, sabe? Porto Alegre ganha com isso, é porque eu passei por Santa Rosa, entende? Porque lá em Porto Alegre, por exemplo, nunca eu ia mexer num teatro assim, dessa forma, né? Legal. Gente, continue acompanhando o Grupo Loucos de Palco, a trajetória do Jadson nas redes sociais. A trajetória do louco, porque o Anderson é um... Continua um louco. Continua louco, não. Isso não muda. Indiferente de onde a gente estiver, né? Eu acho só que vai ficar mais cara da apresentação. Então tá, gente. Obrigado. Um grande abraço. Valeu, Jadson. Boa sorte. Até mais. Nos falamos.